Família, dentro do possível, bom dia, uma excelente terça-feira, um dia abençoado para todos nós. Eu sei que tem muita gente que vai dar um tempo em relação ao Vasco, tem muita gente também que gosta, de acompanhar aqui o nosso trabalho, as nossas resenhas, mas eu comentei, com vocês no domingo ainda, que a segunda-feira eu iria tirar para dar uma... Cara, não é relaxar a palavra. É saúde mental. Porque, família, eu sei que muita gente pode achar que eu estou exagerando, mas eu vivi o luto ontem. É os flashes dos lances, do que o Vasco poderia ter feito, dos erros, aquela bola que poderia ter acontecido isso, aquele chute do GB, a cabeçada, a festa que a torcida do Vasco faria. Então foi um dia muito difícil mesmo. Mas, assim, eu apareci aqui porque eu acabei postando um vídeo na segunda que eu gravei às 11 do domingo, Mas a gente volta aqui à nossa programação normal e eu entendo, o vascaíno que vai dar uma segurada, vai dar um tempo, porque, cara, doeu, família, doeu porque a gente colocou muita expectativa, Eu acho que estava todo mundo muito confiante, porque seria uma forma do Vasco enterrar tudo que o vascaíno e que o Vasco vem passando nos últimos anos. O sentimento era exatamente esse, não é? Todo sofrimento de rebaixamentos, permanência, bagunça, venda do futebol do Vasco. Domingo o Vasco teve a possibilidade de enterrar tudo isso e deixar o seu torcedor ser feliz. Cara, e a gente ia aproveitar isso. Mas infelizmente, e dói. Dói demais. E dói, família, porque hoje na cabeça do torcedor, aquele que olha para isso e tenta tirar alguma coisa positiva, ele vai falar que o Vasco, mais uma vez, chegou, disputou. Semifinal no ano passado, uma final esse ano. O próprio Corinthians, eu acho que 4, 5 anos, 3 semifinais e 2 finais. E foi conquistar agora. Mas como o vascaíno tá, cara, o coração, tá dolorido, tá cansado, entender o processo ou tentar ter um olhar positivo é muito difícil, nesse momento, é muito complicado. Mas é isso, família, a vida tem que seguir e eu peço a Deus realmente para que possa iluminar aí o presidente do Vasco, que ele possa ter forças, ter a cabeça no lugar, porque até tava comentando isso com a galera hoje do grupo de membros, que, poxa, eu fico imaginando, cara, tô exausto, mano. Eu tô cansado, eu tô triste, eu tô pra baixo. E assim como eu, vários vascaínos. E tu imagina o presidente do Vasco, que de alguma forma tá ali no dia a dia, lutando, fazendo as coisas acontecerem, salário em dia, estrutura, e a gente sabe que não é nada fácil, e acontece isso. O Vasco bate na porta, o Maracanã lotado, o roteiro perfeito, e infelizmente a gente perde tudo. Mas vamos lá, família. Eu entendo, tá? A galera que vai dar um tempo aqui do Thiagão, dessa cara, ó, cabelo, pouco cabelo ainda, Mas eu vou estar aqui, tá? Vou estar aqui porque eu sei que você vai voltar, porque o vascaíno é isso, Ele não desiste, ele não pode desistir. Eu creio que um amigo ontem até comentou comigo, O Vasco faz a gente duvidar da nossa fé, Thiagão. Deixa eu ver o nome dele aqui. Verdade, irmão. O Jorge. Grande abraço, Jorge. Verdade, porque eu pedi tanto a Deus, cara, eu rezei tanto. E Deus, de alguma forma, me deu um conforto assim, Eu falei isso aqui com vocês, cara, é quase uma certeza que o Vasco vai ser campeão, mano. E não foi. Ai. Família, mas vamos lá, tá? Quem, de alguma forma, vai trocar uma ideia aqui comigo, a gente vai seguir a nossa resenha, porque tem muita coisa pra falar, O planejamento do Vasco para 2026, ele já tem que estar rolando, já tem que estar acontecendo, e a gente tem aqui alguns nomes, de jogadores. Quero debater com vocês aqui líderes, do nosso elenco, Coutinho, Verratti, porque a gente vai debater aqui algumas posições que o Vasco está olhando, e falar também sobre o Dedé, família. O Dedé, que fez um vídeo sobre
os erros, né, da defesa do Vasco. Queria destacar isso aqui com vocês também para trocar uma ideia sobre o quiz. Então a gente vai falar de um zagueiro, a gente vai falar de um meia que o Vasco está tentando a contratação, né, o perfil dos reforços, informação aqui do Chiliquento Dias, Coutinho, Verratti, Matheus França, e muito mais, família. Então chega aí que tem resenha nessa terça-feira. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, comenta, hypa o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. Família, eu tava vendo essa postagem aqui, infelizmente meu celular tá cortando aqui, eu não sei a fonte, né? Mas tá aqui, ó, Vasco receberá 8.300.000 reais líquidos pela bilheteria do jogo de domingo, né? A renda bruta foi de 13.200 e aí ele coloca aqui, ó, a efeito de comparação, a receita líquida dos 15 jogos em São Januário no Brasileirão foi de 7.600.000. Família, a importância, né, da reforma de São Januário, ela é caso de urgência, né? Eu sei que a gente tem que colocar no papel o apelo do jogo, né? A semifinal, que deu em torno também de 7 milhões. Domingo foi uma final, então você acaba cobrando mais pelos ingressos e tudo mais. Mas, né, 15 jogos, você faz, né, 7 milhões e um jogo, né, claro que o Vasco, o novo estádio, não vai ter a capacidade do Maracanã, mas, né, a gente vai melhorar também essa questão de receita. E isso é fundamental, né, para que o Vasco possa acelerar esse processo de conquistas, né, família? De se tornar um time, um clube mais competitivo, que é o que a gente quer. Mas tá aí. Vamos lá, vamos começar aqui falando sobre o planejamento de 2026. Ontem eu estava vendo aqui essa postagem, né, que a Chapecoense, está na tela para vocês, tem interesse no lateral esquerdo, Vitor Luiz. Assim, cara, com todo respeito, o Vitor Luiz ele tem contrato com o Vasco até o final de 2026, né? Um jogador que tem personalidade, na minha opinião, né? Tanto no ano passado, que ele bateu lá o pênalti contra o Atlético Paranaense, e esse ano contra o Fluminense, coisa que o David não quis entrar e bater. Mas eu não posso pegar isso e falar, não, fica, não dá. Se chega ao ponto do nosso treinador improvisar um lateral direito na esquerda, é porque esse cara, né, com todo respeito, não tem condições de ficar. Então eu espero que o Vitor Luiz tenha um entendimento, né, de, né, seguir o seu rumo. Porque de repente, né, deita no contrato, quietinho ali, morando no Rio de Janeiro, salário em dia, vai fazer o quê? E de repente a Chapecoense não tem, né, as condições de pagar o salário do cara, vai tentar, né, dividir com o Vasco, aí não sei o que vai acontecer. Mas eu sei que futebol não é videogame, mas o Vitor Luiz é um jogador, né, que tem que seguir o rumo dele, né, família? Eu acho que isso é claro para todo mundo. Em relação ao Pumita, né, também não comentei isso com vocês. Ontem isso foi bastante falado, que o Internacional fez uma proposta oficial pelo jogador, mas o Vasco já tinha ali acertado com ele, estava tudo apalavrado, né, a renovação me parece que vai até o final de 27, se eu não tiver errado, vocês me corrijam aí. E assim, família, o Pumita é um jogador que eu, sinceramente, é amor e ódio, né? Eu já defendi aqui em momentos em que muita gente criticava, ali no final da primeira temporada dele. Eu já critiquei enquanto muitos exaltava, que foi naquela sequência ali de sete partidas, que ele como lateral esquerdo. Cara, eu acho sim que o Pumita é um jogador útil. Entendo que não é fácil você ir no mercado e contratar laterais, mas é um jogador que eu entendo que, né, deveria estar na barca. Tá na barca por tudo, sabe? Por tudo pelos vexames, principalmente. É um jogador útil? Eu entendo que muita gente, não vou debater, não vou falar que você tá falando merda. Não, Thiago, ele tem que ficar, não vou falar que você tá falando merda. É uma opinião minha. Se eu tivesse a caneta, Pumita também segue o rumo dele, tá? Pumita também, na minha opinião, família. Mas parece que vai ficar aí pra próxima temporada. Seguindo, pra gente falar aqui sobre o Verratti, eu comentei isso com vocês há um tempo atrás, e o GE acaba de confirmar, né, que de fato o Coritiba buscou aí informações sobre o atacante Verratti, Pablo Verratti, o nosso capitão, para tentar a contratação dele para o ano que vem. Família, é um debate muito interessante, assim como a gente vai falar, né, sobre o Felipe Coutinho aqui, destacando o meia que o Vasco está próximo de acertar. Eu estava vendo nessa mesma página aqui, que destacou essa informação. Não, tá maluco? Não, como é que isso? O cara é artilheiro, o cara foi artilheiro da temporada, ele tem que ficar, pô, que loucura é essa? Tem cada uma. E assim, com todo respeito, né, cada um tem a sua visão de Vasco, de jogadores e tudo mais. Eu discordo plenamente, tá? Plenamente. O Verratti foi o artilheiro da temporada? Foi. Mas eu venho falando isso aqui com vocês, ficou muito claro isso no jogo de ontem, que o Vasco precisa de saúde.
O Vasco precisa mudar o seu perfil de contratação. Não dá para você pagar 900, 800, não sei o salário exato do Verratti, não dá para você pagar 1 milhão para o Coutinho e quando chega uma decisão, esses jogadores não entregarem. Eu sei que o Verratti foi decisivo, contra o Fluminense e entregou toda a temporada, foi um dos artilheiros da temporada. Mas família, se você entende um pouco de futebol, se você entende um pouco do que está acontecendo hoje no Vasco, do jogo sem bola, da intensidade, do time realmente ser um time mais guerreiro, de mais força, você sabe que o Verratti não tem condições de ficar no ano que vem. Não tem condições. Isso é muito claro. Isso é muito claro. Eu acho muito difícil que ele saia do Vasco, porque nenhum clube vai aceitar pagar isso pelo Verratti. 900, 800, não sei exatamente. Mas eu sou muito a favor do Verratti estar na barca. Porque o Vasco precisa de saúde, família. O Vasco precisa mudar o perfil de contratação. O Vasco é um time lento. O Vasco é um time cansado. A gente viu aí o impacto que o Andrés Gomes teve no Vasco. Lembra o debate que eu tinha aqui com vocês? Teve um amigo que foi lá em São Januário e falou: Thiago, você não entende nada, ele é um peladeiro, ele não joga nada. Eu falei: irmão, ele pode errar na tomada de decisão, mas esse cara tem saúde, ele tem velocidade, ele divide, ele marca, ele vai lá e rouba uma bola e puxa um contra-ataque, ele tem que jogar nesse Vasco. Nesse time do Vasco que falta saúde, um cara desse tem que jogar. E o tempo, mostrou que o Thiagão, pelo menos nessa situação, estava correto, estava certo. Então o Vasco precisa de mais Andrés Gomes. Precisa de mais saúde, precisa ser um time que pulsa, que vibra, que divide, que chega, que sabe. E Coutinho e Verratti, como é que você vai ter dois jogadores que você paga X valor e esses jogadores não podem jogar juntos? Não podem jogar juntos, não cabe os dois juntos. Parou pra pensar nisso? Então tudo isso tem que ser colocado no papel. Você não pode, pô. Você não pode ficar fazendo, achando que isso é novela, que isso é filme, que isso é Disney, que isso é filme de amor. Ah, eu amo o Verratti. Cara, eu amo também. Agradeço tudo que ele fez, mas hoje, o salário que ele ganha e o que ele pode produzir para o coletivo do time, não cabe mais, não dá mais. É um cara que acrescenta muito pouco no coletivo, no jogo sem bola, no jogo com bola, a bola tem que chegar. Tem que chegar. Ele não bota ninguém na cara do gol. É muito difícil isso acontecer. Então o Vasco precisa de saúde e de jogadores que possam acrescentar como um todo, no coletivo. E não é o caso do Verratti. Com o Verratti é muito claro que é um centroavante que joga por uma bola. O Vasco joga por uma bola. Então, na minha opinião, é um jogador que estaria na barca, tá, família? Claramente pra mim, tá? E eu nem vou debater isso com ninguém. Pensem, o que vocês quiserem, faz parte, eu não vou debater, porque isso é o certo. Isso é muito claro, na minha opinião. E aí, família, o Chile 500 Dias trouxe essa informação aqui, dos reforços, do perfil de contratação. Tá aí, ó. O perfil de atletas que serão buscados na próxima janela será parecido com o buscado na última janela de julho de 2025. Jogadores que venham ao clube por um valor baixo e com metas a bater para que o Vasco possa depois comprar em definitivo, família vascaína. E aí surge um nome, mais uma vez, do Alan Saldívia, segundo o canal Na Torcida Vascaínos. Tá aqui, ó. Alan Saldívia provavelmente jogará pelo Cruz Maltino na próxima temporada. Apuramos que as conversas entre o Vasco, Colo-Colo e o zagueiro de 23 anos estão bem adiantadas, com bases salariais e valores do passe próximos de um acerto. Tá aí. Família, eu novamente fui assistir aqui alguns vídeos do Alan Saldívia. Primeiro ponto que me preocupa é a questão do futebol chileno, tá em baixa, Você vê poucos jogadores se destacando, uma liga bem fraca, bem fraca, e a gente precisa realmente de opções de qualidade na zaga. Os lances assim não me chamam muita atenção, de falar, é difícil, você ali pegar os melhores momentos de um zagueiro, me parece que ele joga também de lateral direito, e foi um pedido do Diniz, pelo menos foi isso que foi comentado há um tempo atrás. Vamos ver, vamos aguardar. E o outro nome é do Rojas, um atacante, um meia atacante, tá? Podemos dizer assim, de 23 anos, Tá aqui também uma informação do canal Na Torcida Vascaínos. Esse jogador aqui, antes de comentar um pouco sobre ele, porque eu assisti alguns vídeos antes de gravar aqui o vídeo e trocar uma ideia com vocês, me fez levantar algumas situações sobre os nossos meias, Hoje o Vasco tem o Felipe Coutinho, hoje o Vasco tem o Matheus França, hoje o Vasco tem o Garré, porque me parece que o Diniz entende que o Garré tem que ser um meia, e o Estrela, que ainda não se firmou ali, volta e meia, aí ele volta lá pro Sub-20, Mas me parece que ano que vem vai figurar entre os profissionais. Então você tem 4 jogadores. E pelo que eu vi dos vídeos do Rojas, é um jogador que pode até quebrar o galho, ele tem alguns lances
pelo lado esquerdo, e aí ele corta pra dentro e gosta de bater no gol, mas a maioria dos lances que eu vi, depois eu vou buscar outras análises, é um jogador que gosta de jogar pelo centro do campo. Tem bom passe, bate no gol, chuta bem, e isso me levantou uma situação, né? Poxa, me levou a pensar em relação aos jogadores que o Vasco tem hoje, né? Hoje, né, tá rolando aí nas redes sociais que o Matheus França, num ato, né, de responsabilidade, tô brincando aqui, mas é uma brincadeira com fundo de verdade, postou uma foto ali, né, com um negócio de roupa, deve ter ganhado roupas e tudo mais, e rindo como se nada tivesse, né, acontecido no domingo. Isso pegou muito mal. Só que é um jogador que me parece que deve ter contrato com o Vasco até o meio do ano que vem, mas que o Vasco possa ter a ideia de encerrar esse contrato agora, né? Vê lá com o Crystal Palace, a carreira o que o Matheus França entregou aqui com a camisa do Vasco, e principalmente o que quando o Vasco contratou ele, eu falei, caramba, de repente o Matheus França vai ser esse jogador pra gente ter um perfil diferente do Felipe Coutinho, porque o Felipe Coutinho é um cara mais técnico e não físico, e o Matheus França mais físico, né? Nossa senhora, o Matheus França ele é pior que o Felipe Coutinho na questão física, ele parece um jogador da terceira idade. Pelo lado do meu avô aqui de sexta-feira no Queimados, você vai encontrar vários Matheus Franças por lá, vários, então não tem a menor condição desse cara continuar no Vasco. Não dá. Ah, o Diniz pode querer proteger, tem que dar tempo. Aí vai fazer o quê? Vai renovar o empréstimo, pagando alto, deve pagar um bom salário para esse cara aqui. Não vale a pena, né? Tem que analisar o custo-benefício, né? Não é o lado psicólogo e recuperar o jogador. Não dá. Vai lá pra Inglaterra. E vou te falar, vai ter uma queda na carreira, porque o que ele apresentou no Vasco não é futebol nem para jogar na Série A. Tá? Nem na Série A. Limitadíssimo, perdão, para não dizer outra coisa. E assim a gente fala do Garré, porque se o Garré, eu falei isso hoje lá no grupo de membros também, cara, se o Garré ele não se coloca numa condição do Diniz olhar para ele e falar, não, você é melhor que o Matheus França, o negócio tá feio pro Garré também, gente. O negócio tá feio pro Garré. Então Garré, Matheus França, Jesus amado. Vamos com Deus, porque esse cara aqui me parece que pode fazer a de um meia. E aí eu puxo a questão do Felipe Coutinho, família vascaína. Fico muito à vontade para falar do Felipe Coutinho, por quê? Porque é um jogador que eu amo, que eu sou fã. Não, você não é meu ídolo, não fez nada pelo Vasco, mas eu sempre gostei de acompanhar no Liverpool, no Bayern, então muito fã. Até montei aí o clube dos passadores de pano do Felipe Coutinho, depois saí, voltei, então fico à vontade para falar. Felipe Coutinho é um jogador que eu conto para 2026, até mas tem que ganhar um salário mínimo. Um salário mínimo. Não dá pra ser o maior salário do Vasco. De forma nenhuma. E aí vem minha teoria. O jogo de domingo, as semifinais, e os dois jogos da decisão, cara, a gente tem na cabeça que o Felipe Coutinho, fisicamente, ele é um jogador que não consegue contribuir. Apesar do Diniz falar que lá no GPS é um dos jogadores que mais corre, é aquilo que eu falava do Verratti. Não é a constância de ficar correndo pra lá e pra cá, mas é a explosão, é uma pressão, é segundos que você tira do adversário, o tempo dele pensar uma virada de jogo, e o Felipe Coutinho tem essa dificuldade, muita dificuldade. E se com a bola o cara não tá conseguindo ser um protagonista, não tem porquê. E aí a teoria que alguns podem ter de falar assim, mas ele é jogador de jogo grande, na hora ele não vai tremer. Não, ele tremeu. Então, é muito mais você colocar ali um jogador com força física, que tem alguma qualidade, é claro, pra gente montar uma estratégia que ontem, de repente, seria mais eficaz. Seria mais eficiente. De pressionar os zagueiros do Corinthians, né, quando eles estavam ali tocando a bola. Porque o Coutinho tem essa dificuldade. Ele vai lá? Vai, mas vai cansado. Ele não tira esses 3 segundos, né, do zagueiro. Então o Felipe Coutinho vai renovar, vai aposentar. Acho que foi um baque pra ele também, tudo que aconteceu, mas não dá pra ganhar 1 milhão no Vasco. Não dá pra ganhar 800, não dá pra ganhar 900. Não dá. Quem é ali? 300 mil? Tipo um Souza e um Alex, 200 mil? É isso aí. Não dá, velho. Não dá. Muito abaixo na reta final. Muito, como um parceiro meu fala, é nessas horas que você diferencia os homens das crianças. O gênio do jogador comum. Não deu pra ver. Muito abaixo, fico muito à vontade pra falar, porque é um cara que eu amo. Felipe Coutinho, eu sou fã, mas irritou demais, cara. Irritou demais. E esse jogador aqui, o Rojas, de 23 anos, apesar de, né, dá pra entender que ele pode jogar pelos lados, é quase um meia. É um cara que gosta de trabalhar. Se você assistir, né, os vídeos, vai entender dessa forma também. E parece ter saúde. Parece, tá? Parece. Eu tô meio na dúvida. Mas parece. Ali, rapidinho, dá um tapa na frente. Mas é um meia. Não é um jogador tipo o Andrés Gomes. Então é o Vasco já, né, se movimentando aí no mercado, família vascaína. Tem que reformular o banco. O Vasco chegou numa reta final sem banco. O Vasco precisa de mais saúde. O Vasco precisa de mais tesão, de mais velocidade, aprimorar isso aí, porque realmente é um time cansado, na alma. E aí é o que eu falei aqui com vocês do Verratti e do Felipe Coutinho. Não dá pra você ter dois jogadores que, poxa, ganham isso tudo e não podem jogar juntos, porque eles não podem jogar juntos. Verratti e Coutinho não dá. E isso, né, não dá.
Né? Como é que você faz uma logística disso aí? Se os principais jogadores não podem jogar juntos, não casa. Então é tentar aí ver como é que vai ficar essa situação aí, família vascaína. E aí eu finalizo aqui o nosso vídeo com esse vídeo do Dedé, falando sobre o Cuesta e sobre o Robert Renan. Olha só. Galera, eu vou explicar pra você que é zagueiro. Alguns detalhes, alguns erros que eu acho grave no setor defensivo do Vasco. Então você que é zagueiro, que aprendeu algumas coisas... Gente, eu não sou professor e nem tô colocando culpa em ninguém aqui. Eu tô falando detalhes de erros de um defensor dentro de um jogo, que podem se agravar em consequência desse, como foi o gol do Yuri Alberto. Mas erro gravíssimo, a gente tem que explicar. Aprendi muito no futebol, eu acho que a minha experiência pode ajudar bastante você. Então se liga nesse detalhe. Aqui é o Ranieri. Ele não tá oferecendo perigo a ninguém. O time tá bem armado. Ryan, aqui, o Puma, tudo posicionado. O Ranieri tá aqui. Ele tinha essa opção de tocar aqui, aqui, ou virar. E nessa virada, presta atenção. O PH, com ele com o pé na bola, ele já tava começando a agredir, porque o Vasco marca pressão. Agrediu o lateral do Corinthians. E o Ranieri bate muito bem na bola, virou no peito do Mateuzinho. Olha a sequência de erros. Primeiro erro grave. Cuesta nunca pode deixar a zaga esguarnecida para antecipar um jogo, no pé do volante, né, que foi lá, que foi o Ranieri, pra tentar marcar pressão. Irmão, larga esse cara aqui e protege a sua defesa. Por quê? Vou continuar. Mano, tinha dois atacantes próximo do Robert Renan, ele ficou sozinho pra ele tentar, numa bola, adivinhar que seria bifada o Bidon. Isso não existe, pô. Aí o que aconteceu? A bola foi no peito do Mateuzinho, que joga pra caramba, ó, já dominou pra frente, e ó, já, pum, lá na frente, pro Yuri Alberto. Olha a distância do zagueiro pro atacante. Se ele tá aqui de frente, o Yuri Alberto nunca ia pegar a bola rápido, forte, só não pode se posicionar mal, galera. A consequência é essa. Olha aí, vou repetir, só pra você ter noção da gravidade disso. Olha a gravidade disso. Puma tava bem posicionado. Robert Renan estava na posição correta, só que o Robert Renan tinha que ser a cobertura disso. Mas como é que ele vai ser a cobertura se o Cuesta tá marcando... Olha onde tá o Bidon, olha aqui. Como que ele vai marcar o cara? Aqui tá o gol, o cara que vai fazer o gol, aqui tava o cara que ele tava marcando no bote. É um erro muito grave. O certo. Qual que é o certo? Vou voltar. Qual que é o certo? Qual que era o certo? Ó, no lançamento. Qual que era o certo? Já que o PH saiu, o PH ainda tem a chance de vir por dentro para marcar aqui. Se você tem a chance de chegar aqui, tem a chance de fazer cobertura se esse cara estivesse sendo utilizado. O único cara que não poderia esguarnecer a zaga era o Cuesta. Qual que seria o certo? Lá atrás, ele está posicionado de frente pro cara, que ele ficaria diagonal, né? O cara tá lá do lado, ele ficaria diagonal do campo, de frente pro cara, vendo todo o movimento do cara. O cara vira a passada assim, o cara virou a passada e correu pra fazer a cobertura. Aí o cara tem que correr pra trás, o cara já entendeu que ia dar merda. Já entendeu, baixou a cabeça, já tava sem força. Ó, ele achou que o Robert Renan ia conseguir chegar ainda. E não tem como o zagueiro... Poderia sim o Léo Jardim sair? Poderia sair. Mas não tem como o zagueiro deixar esguarnecido querendo que o goleiro vire zagueiro. Você, a posição, irmão, já se defende. Esse foi o primeiro erro de uma jogada simples numa final que não pode acontecer, gente. Isso não pode acontecer. Vamos pro próximo erro. Se liga no lance do segundo gol. Gente, não é culpa. Todo mundo vai carregar culpa sobre o jogo. O Vasco não ganhou. Beleza, teve seus momentos muito bons no jogo, mas olha, detalhe importante, que pode te ajudar a não tomar alguns gols. Tô falando zagueiro. Isso, eu tô querendo explicar isso pra zagueiro. Se liga nesse detalhe. Puma foi lá, tomou o drible. Já perdeu um volante. Ó. 4 contra 3. Esse cara aqui, você já tem que ter a intenção de, esse cara vai tocar. Então eu não posso sair nele. E foi o que aconteceu, não saíram. Ó, ele olhou, pifou. Os dois zagueiros correndo pra trás, olhando pouco pra bola. Já é um erro muito grave. Por quê? Aqui, você tem que saber a movimentação dos dois atacantes. Não é do ponta, não é do meia, não é de ninguém. Dos dois atacantes. Você é zagueiro, você tem que se preocupar com os atacantes. Olha. Aqui foi o maior erro. Robert Renan. Se o Robert Renan tá aqui nessa posição, isso, cara, ele já tava ali. Vou voltar 10 centavinhos. Olha. Ó, presta atenção. Eu não consigo voltar lentinho, não. Ó. Olha aqui onde o Robert Renan tá posicionado, bem posicionado. Já tá olhando o movimento, tá olhando pra bola. Mas aqui, o reflexo dele, tá o Yuri Alberto, né? O reflexo dele. Eu não sei o motivo que ele ficou de costa pra jogada. Já perdeu a noção do que era pra fazer. Jamais, galera, jamais. Ó, presta atenção, o Robert Renan tá correndo pra cá. Jamais faça isso, de costa. Porque nesse toque, você já perdeu noção de onde o atacante tá. Se você tá correndo pra cá, vira pra cá pra você olhar, ó. Vira pra cá e vem ou faz a base pra lá ou pra cá, ó. Abaixa o centro de gravidade e já tem a noção do que o meia vai fazer. Ó, tocou lá. Bola tá indo. Ele já quer roubar a bola. Não rouba a bola. Faz esse cara pensar. Se esse cara pensar, o cara é destro. Se ele tá aqui fechando o gol, de costa pro gol, o que ele vai fazer? O Yuri Alberto vai ter que passar por ele, não ia conseguir, porque ele fechou o espaço, e esse cara ia pensar, o que ele ia fazer? Ou ele ia tocar pra esse cara, ou ele ia jogar pro meio pra chutar, mas essa pifada aqui, no Yuri Alberto, não ia acontecer. Presta atenção.
Parou. Olha onde o Roberto tá, já deu condições. Cuesta tentou. Se o Cuesta ainda tenta fazer cobertura, eu acho que ele ainda conseguiria. Tentou deixar no impedimento. Isso não existe. Olha, tentou parar pro impedimento, perdeu tempo. 2 erros graves. O zagueiro não pode cometer esses erros. Não pode. Aí, ficou todo mundo vendido. Olha, galera, de novo. Driblou. Olha lá onde tá o Robert Renan, cara. Aqui ele ainda tentou consertar, daria pra consertar. Mano, deixa esse cara lá aberto, cara. Fecha aqui o espaço, fica os dois posicionados. Dava pros dois, tá de frente pela distância. Olha, correu pra trás, já acertaram. Aqui ele já acertou. Aqui ele já errou. Aqui ele já errou. Porque ele já tinha que ter corrido em direção pra cá, pra diagonal. Os dois, ó. Esse reto, esse diagonal. Fechou o espaço. Se ele fechasse esse espaço, esse cara jamais ia pifar. Olha aqui, se ele tivesse aqui. Como é que o cara vai pifar, irmão? Como? Não tem como. Ó, na hora que ele dá o pulinho, a bola foi pifada. Perdeu o time. Se esse cara rasga aqui, ele pega. Já era. Detalhe, galera, tô só passando pra explicar a vocês que zagueiro cometeu uma falha, sobrecarrega o time inteiro. Então, você que é zagueiro, se liga nesses detalhes, que isso pode te ajudar pra caramba. Valeu? Tamo junto, Deus abençoe. Precisar, é só chamar, que a gente corrige. Tá aí. Família, eu nem vou me estender muito, porque acho que o vídeo já ficou, né, gigante. Mas assim, cara, é diferente, né, quando o Dedé fala, porque o Dedé foi um excelente zagueiro, ainda mais com a camisa do Vasco, do que o Thiagão, que não jogou em lugar nenhum. Só que eu achei, assim, 2 erros bizonhos da defesa do Vasco. Erros que, cara, não dá pra aceitar numa decisão. O Cuesta, cara, o Robert Renan lá na frente, o Cuesta lá atrás, aí cadê a linha de impedimento? Ele dormiu, cara. O Cuesta dormiu no lance do Yuri Alberto. E o lance também ali do segundo gol, cara, era muito difícil de evitar. Né? Muito difícil de evitar. Mas por que linha de impedimento é essa? O Cuesta deveria ter sido... Quando o Yuri Alberto foi no fundo, a do Cuesta era seguir, cara. Era seguir, porque, pô, ele vai chegar no fundo, se ele cruzar, o atacante dificilmente vai estar em impedimento. O cara vai estar atrás da linha da bola. Ele para, né, dá uma brecada ali pra tentar deixar o cara em impedimento, só que ele nem teve a percepção que o Yuri Alberto correu nas costas, né, passou por trás do Robert Renan, ele para na jogada e deixa o Depay sozinho. Ah, não pode, mano, não pode. Se ele segue, ele ia dificultar a tomada de decisão do Yuri Alberto, que eu não vi se ele levantou a cabeça ou bateu na... Mas de repente ia fazer esse cruzamento, o Cuesta vem, dá um biquinho, só um toquinho já tira do Depay. Então assim, o Cuesta foi uma decepção, tá? Uma decepção nesse jogo de domingo. Não vou falar aqui que são 2 jogadores de um nível... Não, são bons jogadores. Agora, o custo-benefício é que tem que se analisar. Robert Renan, de forma nenhuma, ele vale 50 milhões. Não tem condições. Nem Casas Bahia. E o Cuesta, né, eu pra te ser sincero, eu acho que ele sentiu muito o jogo. Zagueiro de seleção, zagueiro que jogou final de Copa América, não sei. Sentiu muito o jogo de domingo. Muito desatento, nervoso, muito. 2 erros que numa final tá aí um zagueiro que, assim, não pode. Não dá, família. Não dá pra aceitar. E aí dificulta a gente a dormir, né? É isso. Fazer o quê? Fui!